meus amados irmãos, uma ótima quinta-feira abençoada na presença de Deus. Mais um Atos 2:42 do Partir do Pão. A palavra de hoje, meus amados irmãos, para a nossa meditação nesse dia que o Senhor tem preparado para nós, e nós podemos estar na presença de Deus, mas esta oportunidade que Ele preparou para nós, estamos na sua presença, glorificando e bendizendo a Ele. A palavra de hoje, meus amados irmãos, para a nossa meditação, no livro de Reis, a Bíblia diz que Elias unge, por intermédio do Senhor, o seu sucessor, Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu começa a servir Elias, aonde quer que o Senhor mandava, Eliseu estava. E a Bíblia diz que eles atravessaram o Jordão. E quando eles atravessaram o Jordão, a Bíblia diz que Elias disse para Eliseu: você sabe que daqui uns dias eu serei tomado, serei levado. Aleluias. Mas pede o que queres, Eliseu, e eu te darei. E a Bíblia diz que Eliseu olhou para Elias e disse: Elias, eu quero porção dobrada do seu espírito. E a Bíblia diz que Elias olhou para Eliseu e disse: dura coisa pedisse. Olha, dura coisa pedisse, Eliseu, mas se você vê eu sendo levado, aleluias, se você vê eu sendo levado, então você receberá a porção dobrada do meu espírito. E a palavra de Deus diz que então eles estão ali conversando, de repente veio um redemoinho, aleluias, e levou Elias, aleluias, levou Elias, e a Bíblia diz que a capa caiu, e quando a capa caiu, Eliseu tinha que voltar do Jordão. E a Bíblia diz que então Eliseu recebe do Espírito de Deus e disse que o Deus de Elias, aleluia, abre o Jordão. E a Bíblia diz que então Eliseu passou só, aleluia, sobre o Jordão. Por isso, meus amados irmãos, é necessário nós pedirmos ao Senhor porção dobrada do seu Espírito. É necessário nós, aleluia, pedirmos porção dobrada do Espírito de Deus, para que possamos fazer obras maravilhosas, extraordinárias na presença de Deus. E então, Eliseu não duvidou do seu chamado. Eliseu não duvidou daquilo que ele havia recebido. Eliseu podia ter pedido fama. Eliseu poderia pedir ouro, prata, mas não. Ele pediu porção dobrada do Espírito Santo, porque ele ia dar continuidade ao ministério profético na presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, temos que saber pedir a Deus. Temos que saber pedir, aleluias, e ter um objetivo do que queremos na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que então Eliseu recebe da porção dobrada da presença de Deus, recebe porção dobrada do poder de Deus para avançar, para continuar ministrando a palavra de Deus. Por isso, nesses dias, peça a Deus porção dobrada, peça ao Senhor revestimento do alto, peça ao Senhor capacitação para avançar no reino de Deus. E então, Elias, aleluias, Eliseu recebe porção dobrada do Espírito Santo para dar continuidade ao ministério profético de Elias, porque o seu sucessor, o seu antecessor, Elias, já havia sido levado pelo Senhor.
aleluia, mas ele ia dar continuidade, aleluia, no legado de Elias, no legado do ministério profético de Elias, o ministério da presença de Deus. Por isso, peça porção dobrada do Espírito Santo. E então, o interessante é que também podemos observar que Eliseu, ele não pulou etapa, Eliseu respeitou, aleluia, o seu líder. Eliseu respeitou o seu líder, Eliseu respeitou aquele a qual ele estava servindo. Ele esperou o tempo certo, aleluia, respeitando debaixo de uma obediência profética. Por isso, meus amados irmãos, é necessário nós estarmos debaixo de uma obediência profética. É necessário nós estarmos debaixo de uma autoridade profética, obedecendo, para que Deus possa derramar sobre nós do sobrenatural. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.